Bola Branca. Os títulos em Bola Branca a esta hora. O sim de Debaste na próxima semana e o árbitro da final da taça. A Bola Branca no T3 com Rui Viegas. Olá, Rui, boa tarde. Olá, boa tarde. Debaste só vai dizer sim ao Sporting na próxima semana. O central belga está praticamente contratado, mas os Leões ainda têm concorrência, a qual, no entanto, não deverá impedir a sua chegada ao Alvalade. E tudo ficará definido no início da nova semana, como apurou o jornalista João Filipe Cruz. Está por dias a decisão de Zino Debaste, o central belga. Ora, então, umas palminhas para o Rui Viegas. Muito boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Quisemos começar de uma forma um bocadinho diferente. Não sei se repararam, estivemos a ouvir um pequenino trecho do conceituadíssimo, conhecidíssimo programa Bola Branca, que todos os dias, em 2 horários diferentes, surge nas nossas rádios, quando sintonizamos a Rádio Renascença, e muitas dessas vezes a voz que nós ouvimos é do nosso conterrâneo, nosso amigo Rui Viegas. É um prazer enorme estar aqui na sua presença. Ele fez alguns quilómetros para cá estar, desviou um bocadinho a rotina familiar, interrompeu algumas coisas, mas disse-me logo, eu vou estar aí, e o sim foi imediato, por isso eu agradeço muito para se juntar aqui a nós nesta tertúlia. O Rui está muito mais habituado a falar por trás da rádio, e hoje, se calhar, é uma das raras vezes em que está a falar assim ao vivo e a cores, não é? Pronto, por isso é uma experiência realmente inovadora para alguém que é da comunicação, mas que está habituado a um figurino completamente diferente. Para começar a conversa, e para aqueles que estão cá pela primeira vez, porque acho que há sempre alguém que vem pela primeira vez, o que é muito bom, certo? Pronto, eu consigo sempre, pelo menos, um estreante, o que é muito, muito bom. As nossas tertúlias começaram em 2011, já lá vão muitos anos. O nosso objetivo sempre foi trazer a um espaço informal, inicialmente até um bar, trazer coisas sérias, falar da vida, falar de coisas muito sérias, mas num ambiente muito informal, muito amigo, quebrando aquela ideia de que só se fala coisas sérias em seminários, conferências ou palestras. E com uma ideia muito importante para nós, que é, todos nós somos especialistas na nossa própria vida, todos nós temos uma mochila já muito pesada de conhecimentos da nossa experiência de vida. E quando partilhamos com os outros, ficamos nós mais felizes e os outros também mais ricos de conhecimento. E por isso aqui, e não me interpretes mal, mas todos nós somos especialistas e não há o especialista, o convidado muito sapiente e as outras pessoas assim bem lá ao fundo. Não, nós estamos aqui todos à volta desta tertúlia para nós também partilharmos, participarmos e deixarmos as nossas experiências sem qualquer receio, sem qualquer vergonha. É esse o nosso espírito e por isso é que somos tertulianos. Temos aqui alguns tertulianos muito assíduos, que vêm quase a todas, ou mesmo a todas, o que é um prazer. Temos aqui quase uma família. E depois temos realmente sempre algumas pessoas que vêm a um tema ou outro porque lhes é especial. Desde há alguns meses a esta parte, o tema mais importante é mesmo o nosso convidado. É o nosso convidado que é o tema. E é o caso de hoje. Nós hoje vamos conhecer o mundo da rádio na primeira pessoa. Vamos ter o prazer de conhecer melhor o Rui Viegas. Para aqueles que o conhecem daqui, pois é mais especial ainda. Aqueles que só o conhecem da rádio vão ouvir quem está por trás da rádio, não é? O que acho que é fantástico. Antes de o apresentar, só vos dizer que estamos aqui rodeados de arte, como sempre, mas neste caso, porque estamos em maio, e em maio a nossa galeria é sempre muito jovem, desde há muitos anos. Temos sempre uma exposição de arte jovem. Neste caso é uma mostra coletiva, um desafio que nós lançamos aos jovens, já vem na 4ª edição, é o Atreve-te, é uma mistura entre atrever-se e arte, e tem uma mostra de diversas manifestações artísticas, como podem ver, e de diversos jovens da nossa terra, cerca de 18.
portanto têm muito que ver. Não deixem no final de ver mais ao pormenor, porque temos aqui coisas muito bonitas, pinturas muito diversificadas, temos fotografia, temos um bocadinho de moda, de estilismo e até escultura, portanto vale a pena passar por esta galeria com bastante atenção. Está até ao final do mês e depois em junho, no dia 1, vamos inaugurar a segunda fase de uma mostra de história que se chama Gentes e Memórias de São Brás de Alportel, que é uma iniciativa de 2 são-brasenses, 2 fervorosos defensores da memória, os nossos amigos José Belchior e Vítor Lourenço, que nos desafiaram a fazer uma exposição. O acervo que eles têm é tanto que o melhor exercício que conseguimos foi 3 exposições, porque não cabia numa exposição. E temos conseguido esse desafio grande de condensar aquele manancial de conhecimentos que aqueles 2 são-brasenses têm. E então, sem mais demoras, dizer-vos que, para quem não conhece, o Rui Viegas é são-brasense, iniciou a sua atividade como jornalista, como ele diz, isto são palavras suas, por contágio familiar, na rádio e na imprensa regionais. Daqui a bocadinho, certamente, ele vai nos explicar qual é este vírus que o contagiou e certamente que vale mesmo a pena percebermos. É, aliás, um tributo que é muito justo aqui deixar. Nos finais da década de 90, já lá vão 30 e alguma coisa, ou quase 30, passou a ser correspondente da Rádio Renascença no Algarve. E esse cargo, na altura, ele desempenhou em simultâneo com a reportagem televisiva para a TVI e para a Sport TV. Já depois da sua formação pelo CENJOR, que é o Centro de Formação de Jornalistas, em 98, recebeu um convite para integrar os quadros nacionais da emissora católica portuguesa em Lisboa, onde por lá se mantém até aos dias de hoje. Primeiro na redação geral e depois ligado ao Departamento de Desporto, naquela que é a sua área de eleição e que, como diz, o realiza pessoalmente. Profissionalmente também. Atualmente as suas funções são transversais às várias formas do exercício jornalístico, desde a reportagem no exterior, à edição e à apresentação em estúdio. Em 2022, e como tributo a esta carreira que é um orgulho para a nossa terra, o nosso município atribuiu-lhe com muito gosto a insígnia municipal de mérito que tivemos o gosto de lhe atribuir pessoalmente. Agradeço uma vez mais muito ao Rui Viegas por estar aqui entre nós para uma tertúlia muito bem passada, certamente aqui uma noite, um serão muito interessante. É bom ver aqui entre os mais assíduos e aqueles que vêm mais de vez em quando perceber. Temos aqui pessoas ligadas ao desporto, com muitos anos de experiência, o que é interessante, não é? Temos aqui alguns alunos da Universidade Sénior e até professores. Temos aqui o nosso estimado amigo Joaquim Manel Dias, conterrâneo e correligionário aqui da imprensa local, e todos os demais. Temos aqui o meu colega vereador David, que tem a área do desporto e que conhece o Rui Viegas desde o Ruizinho, não é? Como nós aqui carinhosamente te chamamos. Por isso, todos vós, daqui a bocadinho, partilhem também as suas experiências, alguns detalhes, historietas que conheçam e desafiem aqui o nosso Rui, para partilhar aqui as suas histórias connosco, para o fazermos sentir à vontade, como se ele estivesse no estúdio da Rádio Renascença, não é? Sim. Então, a palavra é tua, claro. Faz-te conta que isto é o teu estúdio e faz-te conta que tens o microfone na mão. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado também pelo convite e obrigado pela vossa presença. A Marlene disse aqui uma coisa que é de facto uma verdade, que é nós, apesar de termos alguns aninhos já disto da rádio, etc., na rádio estamos um pouco escondidos por trás do microfone e apesar de trabalharmos para plateias muito mais amplas do que esta que está aqui, estamos um pouco escondidos por trás do microfone e as coisas tornam-se mais fáceis. E às vezes bastam 20 pessoas para nos deixar um bocadinho mais intimidados do que
às vezes imaginaríamos. É curioso que eu tive esta sensação quando houve a entrega dos prémios do município, já há uns bons anos aqui ao lado, no cinema, e tive a mesma sensação de que estava a ser um bocadinho pressionado pela presença das pessoas, quando me esqueço que quase diariamente tenho milhares e milhares de pessoas a ouvir. E felizmente tenho. Esta é a primeira questão, sim, mais em tom de brincadeira. A segunda é agradecer a vossa presença, agradecer a presença de todos, sem exceção, mas também de algumas pessoas que estão aqui em particular, como o César, que tem uma ligação à minha memória já há muitos anos, como o Joaquim Manuel Dias, com quem eu, na prática, comecei aqui em São Brás, ainda no jornal da União Desportiva Sambrazense, a todos sem exceção, e também o David, que foi um dos treinadores que eu tive quando jogava a bola no Sambrazense. Eu nunca joguei a bola, na prática. Nunca soube, de facto, jogar muito bem a bola. Mas gostava daquela coisa de ir ali ao campo de Sousa Uva, treinar, etc. E o David, que uma vez me ofereceu um livro, tinha eu 13 anos. Ele é capaz de se lembrar disso. Um livro que ele me ofereceu, tinha eu 13 anos, ainda tenho lá em casa, sobre a história do desporto, etc. Uma coisa assim mais em forma de animação, e é uma coisa que eu nunca mais me esqueci também. A terceira questão é também as memórias que este espaço me traz. Eu já não entrava aqui, confesso, há muitos anos, talvez desde essa vez dos prémios do município, e nomeadamente este espaço aqui, que era o café, não é, do cinema, e eu recordo-me que quando era miúdo e andava aí pela rua, entrávamos aqui porque havia umas máquinas de jogos e nós entrávamos, depois íamos lá abaixo, tinha lá do café do Bexiga, também tinha lá uns matraquilhos e umas coisas. Portanto, vir novamente pisar estes espaços é uma coisa de facto fantástica. Pode parecer mais corriqueira para quem o faz todos os dias, mas eu de facto já não o fazia há muito tempo, e às vezes que venho a São Brás é de fugida e de um lado para o outro, e passamos de carro e não ligamos e não entramos, e às vezes nem reparamos que há coisas que já mudaram de sítio e pessoas que já não estão cá, e cheiros e lojas e casas que já foram modificadas. Mas isto tudo hoje, eu andando a pé agora antes de chegar aqui, tudo isto nos dá muito prazer. E voltando aqui um bocadinho atrás em relação ao convite, para não ser muito maçador para vocês, em relação ao convite, eu não podia dizer que não, porque São Brás, eu posso estar em qualquer lado, mas São Brás é a minha terra, não é? Quer dizer, é impossível fugir a isso, e é mais fácil aceitar um convite destes do que outros convites que possam surgir, e têm surgido alguns, mas estes de facto são impossíveis de dizer não. Mesmo disseste que eu fiz alguns quilómetros para estar aqui hoje, e fiz, mas não podia de facto dizer que não. Muito obrigada. Acho que agradeço em nome de todos. Já agora, pegando aqui nas tuas palavras, e porque de facto, e é preciso sublinhar isto, se há pessoa que, apesar de ter a sua vida em Lisboa, na capital, e num trabalho tão interessante e tão estressante também, naturalmente, se há alguém que nunca deixa de dizer que São Brás é a sua terra, e sempre com esta emoção, é realmente o Rui Viegas, que nunca se envergonha de dizer que é de São Brás em todas as esferas onde está. Não estou a ver porquê, não? Pronto, mas é bonito de ver, e esta emoção com que estás sempre quando te convidamos para alguma destas situações. Estiveste cá talvez nos Prémios de Juventude já há alguns anos. Sim. Vamos comemorar 20 anos de prémios e estiveste na primeira edição desde logo. Portanto, o tempo realmente passa a correr. Deixa-me só dizer uma coisa. Há outras pessoas que têm ligações a São Brás. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma colega que eu não me cruzo tanto com ela porque ela está numa outra área, não é bem a minha, que é a Catarina Neves. Catarina Neves, exatamente. E nós temos, das vezes que nos encontramos, temos em comum, apesar dela não ter essa ligação direta, digamos assim. Mas é como se tivesse. E tem a família dela. E nós temos sempre essa conversa em comum que vai estar sempre relacionada com São Brás.
Dizer-te que a Catarina já esteve numa tertúlia um bocadinho diferente, porque ela também gosta muito de cinema. Sim. E esteve a apresentar um documentário dela aqui ao lado, no Cineteatro, e depois fizemos uma tertúlia. Portanto, a nossa intenção era realmente trazer-vos aos dois, porque são dois grandes valores da nossa terra. Temos trazido outros valores, como a Dora Gago na escrita, o Dário Passos na ciência. Temos realmente tanto talento, tanto mérito, que temos mesmo que os trazer e partilhar estes momentos tão relevantes. Gostava de te perguntar, e por falar em São Brás e por estar longe, de que é que tens mais saudade quando estás longe daqui? É um bocado ir ao encontro daquilo que eu tinha dito há bocadinho, que é tenho saudade de reencontrar aqueles espaços e aquelas pessoas, por inerência, que conhecia de antigamente. Acho que é isso que mais me marca quando eu venho a São Brás, e se calhar quando outras pessoas vêm a São Brás, as pessoas estão fora, e eu estou fora de São Brás há 25, pelo menos 25, mais, porque 25 estou eu em Lisboa, portanto, um bocadinho mais. Mas é sobretudo isso que me provoca saudade. Essa coisa tão portuguesa, que é reencontrar os espaços, reencontrar as pessoas e aqueles locais que eu frequentava. E isso para mim causa-me... Isto é saudade, é nostalgia, é melancolia, é tudo isso, não é? Mas isso é uma coisa, mas ao mesmo tempo não é bem saudade, é bom ter esse sentimento. É bom ter esse sentimento. E isso é uma coisa que me deixa bastante satisfeito. E hoje foi um dia muito especial nisso, porque hoje foi um dia em que, palmilhando um bocadinho aqui, senti isso de uma forma mais vincada. Porque lá está, é o que eu dizia, passar de carro só não chega. Claro. Temos que sentir o cheiro Sim. das coisas e dos lugares. Bom, já que estamos assim a falar de algo que emociona, aproveito para deixar logo aquilo que pode ser também mais difícil, mas que é mais importante, que é pedir-te que nos desvendes um bocadinho como é que é esta questão do contágio e lembrar naturalmente aqui o grande Marcelino Viegas, que devemos sempre aqui homenagear. Sim, eu quando falo de contágio tem a ver com isso mesmo, não é? Palpitou-me. Pois, presumo que a maioria das pessoas já saberão que o meu pai era jornalista também e tem aqui várias pessoas que certamente o conheceram. O César, que privou com o meu pai durante muito tempo e em muitas ocasiões, nos tempos em que ambos estavam no ativo. Portanto, quando eu falo de contágio, tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o facto de eu ter, apesar de eu ter nascido em São Brás, ter estudado aqui no início, ter crescido aqui, tive sempre esse contágio, esse vírus que tu falavas há bocadinho, do jornalismo e da reportagem e de acompanhar o meu pai também naquela área que era mais cara, que era o desporto, não só o futebol em particular, mas o desporto. Portanto, quando eu falo de contágio tem a ver com isso, não é? Eu acho que não conseguiria ver-me fazer outra coisa e depois aconteceu tudo de uma forma tão natural, não é? Os passos que fui dando de forma tão natural, a imprensa local, regional, as rádios locais e por aí fora até hoje. Mas digamos que o meu pai foi a ignição para eu avançar para esta área. E o teu pai incentivava-te ou era daqueles a dizer, escolhe tudo menos a profissão que eu tenho? Não. Nem uma coisa nem outra. Nem me incentivava no sentido de que me pressionava, isso nunca o fez, e também, ao mesmo tempo, também não me desincentivava, também não dizia para eu não escolher. Era mais no sentido de me aconselhar. O meu pai tem eu vou aqui agora fazer uma confissão. Estás no sítio certo. Fazer uma confissão em relação a uma coisa que foi das coisas mais marcantes da minha vida, que é
eu fui convidado para ir para a Rádio Renascença em 98 para 99. E recebi um primeiro convite. Eu trabalhava já para a Rádio Renascença no Algarve e trabalhava na produtora Take 5, tu deves conhecer, que é uma produtora em Faro, que ainda hoje trabalha para a TVI e para a Sport TV. E o que é que acontece? E eu recebi esse primeiro convite e, de facto, era um convite que, financeiramente, era muito fraquinho. Porque eu tinha que me desenraizar da vida que tinha em Faro e por aí fora. E eu, na altura, disse que não. E continuei a trabalhar. E, passado em uns 3 meses, a pessoa que, na altura, era diretor de informação da Rádio Renascença, hoje é administrador, é o Dr. José Luís Ramos Pinheiro, que é uma pessoa que fundou o jornal O Independente, foi um dos fundadores do jornal O Independente, juntamente com o Paulo Portas. Passados uns meses, ele voltou a convidar-me e já fez uma proposta completamente diferente. Eu lembro-me de ter dito na altura ao diretor, de ter dito, mas escuta lá, eu não venho de Almada, porque quem vem de Almada, estou em Lisboa, vem de Almada, pode ir dormir à casa dos pais, e tal. Não, vou deixar a minha vida toda no Algarve. E então ele fez-me uma nova proposta, e eu lembro-me que eu contava ao meu pai e falávamos sobre isso, e o meu pai disse-me: ai de ti que não vais. Ai de ti que não vais. O que podia parecer uma coisa assim um bocadinho dele querer me ver para as costas, não é? Sim. Eu tinha 23 para 24. Mas o meu pai disse isso porquê? Porque, como o César saberá, porque acompanhou o meu pai em muitas ocasiões, o Joaquim também, o meu pai era correspondente da Bola, foi correspondente da Bola durante uma série de anos aqui no Algarve, da antiga Rádio Comercial também, etc. E como outros correspondentes, infelizmente, neste país, não passavam muito da cepa torta. Quer dizer, eram correspondentes, delegados, como se chamava antigamente, os delegados. E o meu pai percebeu naquele momento que eu tinha ali uma oportunidade de passar por uma redação nacional e não ficar Pela margem. por essa ligação apenas de delegado ou de correspondente, que infelizmente, à data de hoje, ainda são mais precários do que eram na altura. Porque a internet encolheu o país, o Betão e o Alcatrão encolheram o país, e hoje uma televisão ou uma rádio já não contam com um delegado ou com um correspondente para muita coisa. Não precisam. É mais barato colocar uma equipa de reportagem de Lisboa, 2 horas depois está no Algarve a fazer uma reportagem, do que propriamente contar com a pessoa que está cá. Na altura não se percebia bem isso, agora isso é óbvio. E então a situação foi essa. Na altura o meu pai mais uma vez deu-me esse conselho, assim à bruta. E o contágio é isso. O contágio, ao fim e ao cabo, é isso. Claro. E já agora, lembras-te da sensação da primeira vez que já em Lisboa, na emissora nacional, te dirigiste ao grande público? Lembras-te da sensação de estares a falar já para milhares de pessoas? Sim. Isso é marcante. Mas eu acho que eu já tinha esbatido um bocadinho esse nervosismo e essa coisa, porque eu já fazia rádio cá. Portanto, digamos que adotei a mesma postura, não é? Portanto, já fazia rádio cá e continuei a fazer lá. A única diferença, e isso foi uma coisa que me custou na adaptação, foi um correspondente trabalha sozinho. Trabalha sozinho, faz a sua agenda, faz o seu horário, e eu, na altura, vinha cá um ministro, eu ia fazer a reportagem da vida do ministro. Havia um jogo de futebol, eu ia fazer. Portanto, eu fazia a minha agenda, fazia o meu horário. Estando inserido numa redação, as coisas são completamente diferentes. E o trabalhar em equipa, às vezes, não é fácil para quem trabalhou a vida toda, até então, sozinho. Isso talvez tenha sido o mais impactante. Não tanto quando chega ao microfone e isso começa
É só pensar que não está lá ninguém do outro lado. Claro, exato. Mas eu acho que percebo um bocadinho que se calhar dá mais vergonha quem está ao lado a ouvir do que aqueles que tu não estás a ver, mas são milhares que estão a ouvir, não é? Sim. Pelo menos nas primeiras vezes, não é? Eu vou dizer uma coisa, eu até hoje nunca pensei quantas pessoas estão a ouvir. Nunca. Nunca pensei. E hoje nós temos, se calhar, uma noção mais real de quem está a ouvir, porque a internet, as redes sociais, dão-nos essa percepção, não é? E antigamente o ouvinte raramente interagia com o locutor ou com o jornalista ao microfone. A não ser que quando ligava para lá, quando escrevia uma carta, quando ia fazer uma visita. E hoje essa interação é imediata. Se eu disser uma grande calinada, e já disse muitas, de certeza, e vou dizer mais, no momento imediato tenho uma pessoa que me escreve no Facebook, ou no Instagram, ou vai ao Twitter, ou não sei o quê, e vai lá dizer... Há uma interação. Mas nunca pensei, tenho aqui não sei quantas pessoas a ouvir, isso nunca pensei. Mas, no entanto, terás noção da importância que tens para muitas pessoas que estão do outro lado à espera de te ouvir. Sim, tenho. Mas também há aqui uma outra coisa, desculpa lá ser desmancha-prazeres. Não. Mas há aqui uma outra coisa também curiosa. E isto aqui é outra coisa que eu me fui apercebendo ao longo destes anos, que é Lisboa, e isto não é só válido para a rádio, isto é válido para muita coisa. Lisboa vive dentro de um casulo e que pensa que o mundo é ali. Ok? E pensa que o mundo é ali. E eu já vou dar vários exemplos do que é que estou a dizer. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que só depois, quando saímos às vezes de Lisboa, Percebo. é que nós temos essa noção. Porque infelizmente isto é pejorativo para Lisboa. Sim, estou a perceber. Lisboa vive dentro daquele casulo. Eu vou dar aqui um exemplo, ou vários exemplos, do que é que estou a dizer. Se nós tivermos um acidente, agora, espero que não haja acidentes, já chega de acidentes. Se tivermos um acidente agora aqui à frente do cinema, há um acidente, vem a GNR, resolve o problema, há 3 feridos, não se passa nada. Se esse mesmo acidente acontecer na Avenida da República, está lá a televisão. Claro. Portanto, Lisboa vive dentro de um casulo onde as coisas ganham uma outra força, uma outra dimensão, não é? Que não ganham no resto do país. E é neste capítulo que o resto do país perde. Penso que respondi à tua pergunta. Sim. Agora uma curiosidade. Dado que trabalhas na rádio, portanto, muitas pessoas conhecem a tua voz, mas muito menos conhecem o teu rosto, não é? E agora uma curiosidade minha. Aconteceu alguma vez, ou muitas, ou alguma historieta que gostasses de contar, de situações em que alguém, num contexto de vida normal, no supermercado, no café, no restaurante, ouve a tua voz e de repente, olha, é o Rui Viegas. Não aconteceu muito. O que aconteceu foi pessoas que pensavam que eu tinha 60 anos e 1,90 m. Ok. Isso aconteceu já umas quantas vezes. Seja cá, seja lá em Lisboa. Às vezes não é por reconhecer a voz. Quando alguém diz que sou eu ou coisa assim, já aconteceu. Isto é mesmo verdade, aconteceu mesmo. E eu disse, olha, peço imensa desculpa de ter desiludido, mas é o 1,68 m e sou um bocadinho mais novo. Mas lá está, isto vai ao encontro daquilo que eu dizia há bocado. Hoje a rádio está mais exposta. Antigamente havia aquele mistério da rádio, dos locutores e dos animadores, como se diz hoje, dos jornalistas, etc. E havia aquele mistério. Havia pessoas que se calhar faziam uma carreira inteira que ninguém sabia como é que... Tirando o António Sala, tirando outras pessoas que já faziam carreira na televisão, aqueles que faziam carreira apenas na rádio conseguiam passar 20 ou 30 anos que ninguém sabia quem eles eram, apenas a voz. Hoje, com as redes sociais, isso é praticamente impossível. Até porque as próprias rádios, as próprias televisões fomentam isso através dos sites. Vai-se lá, estão lá a cara dos locutores, dos animadores. Portanto, eu acho que, como o mundo se transformou nisto, já não
esse mistério perdeu-se um bocadinho, ou muito. Agora pergunto, tal como aconteceu o estágio do teu pai para ti, sentes que podes contagiar alguém ou já contagiaste? Ao contrário do meu pai, eu espero que não. Fazes parte daqueles que tentam que não te sigam Não, as espero que não. pisadas. Espero que não, porque esta é uma área, e temos que falar disto de forma séria, esta é uma área que se precarizou bastante, sobretudo para quem está agora a começar, porque nós temos hoje uma oferta de órgãos de comunicação social enormíssima. Quando eu comecei, eram 3 televisões, 3 rádios, mais a Lusa e mais uns quantos. Sem querer chamar velho ao César, no tempo do César era só RTP, não é? Só RTP. A gente já conversa. No Tá tempo bem. do César era o nosso tempo, nós crescemos Sim, só com sim, RTP. sim. Mas na altura ainda isso estava mais vincado. E hoje há uma grande oferta. Essa oferta, na minha opinião, é má. É má no sentido de quem entra hoje entra de uma forma muito precária. Por exemplo, a área da fotografia está a viver um grande drama. Eu tenho grandes preocupações com colegas de fotógrafos de jornais, porque hoje, antigamente o fotógrafo era visto como um artista da imagem. Na área do desporto, os Nunos Ferraris, os Capelas, essa gente toda, eram verdadeiros artistas e eram respeitados. Hoje, se calhar as pessoas não têm a noção, o quadro da Cofina, do Grupo Cofina, tem 4 fotógrafos. E o Grupo Cofina, 4 fotógrafos no quadro. 4 fotógrafos para o Correio da Manhã, para o Record e para mais uma série de publicações. Foi a área que mais se precarizou, foi a fotografia. E precarizou-se porquê? Porque hoje diz-se às pessoas, pegue no seu telemóvel e faça uma fotografia. E tudo aquilo é publicável. Se nós agora fizermos uma fotografia sobre um determinado tema e se acharem que deve ser publicado, essa fotografia tirada com o iPhone, amanhã sai na primeira página de um jornal. E a fotografia está assim, mas a rádio não está muito melhor, a televisão não está muito melhor. Isto ao nível da base, não é? Ao nível da base, e para quem entra e para quem chega agora. Nós temos miúdos a ganhar, como eu costumo dizer, maçãs e um sumo, quer dizer, são estagiários, vão estagiários. Portanto, eu não aconselharia a seguir esta profissão. Mas eu também não quero dar aqui uma imagem catastrófica. Claro. Esta profissão é fantástica. Mas é preciso. Não é uma profissão que tenha. Tem prestígio, mas não é uma profissão que tenha hoje grande margem de evolução. É preciso gostar mesmo muito para se abraçar uma profissão na área da comunicação social, nas várias vertentes, jornalismo, etc. Mas complementando isso, e sentes que o respeito e a admiração que antes se tinha por um locutor de rádio, que era realmente algo grandioso, hoje já não é tanto assim? Não, tem-se respeito e tem que se ter respeito, não é? Aliás, tem que se ter respeito por toda a gente, seja por um locutor de rádio, seja por uma outra profissão qualquer, uma pessoa que esteja num balcão, esteja num sítio qualquer. O respeito, eu acho que o respeito aí não tem que entrar, não tem que ser colocado por ser determinada profissão. É uma questão de dignidade humana. Mas eu acho que continua a ser uma coisa, para muitas pessoas, é de facto uma coisa que está assim no imaginário da fantasia. Quer dizer, mas é preciso às vezes nós sairmos do tal casulo que eu te falava de Lisboa. É por isso que eu vir aqui e ver estas pessoas aqui sentadas a ouvirem-me falar destas coisas, para mim é uma coisa grandiosa. Porque nós perdemos um bocado isso quando estamos ali na nossa bolha mais
do que temos noutros lados. Não é? Porque, lá está, o país encolheu em termos de oferta, em termos de tudo, mas ainda tem estas diferenças tão acentuadas, muito basta grandes. deslocarmos um bocadinho, não é? E isto é gratificante. Antes de passarmos aqui a bola branca para o lado da nossa plateia de amigos, querias partilhar alguma historieta, porque em rádio estás ali sem rede, como se costuma dizer, estás em direto, certamente já aconteceram muitas coisas, não é? Queres partilhar alguma historieta mais divertida ou algum medo que também tenhas apanhado? Não, lembrei-me agora de uma coisa, há bocadinho quando fizeste a pergunta pela primeira vez, eu lembrei-me disso e agora lembrei-me outra vez e vou contar. Claro que às vezes as coisas mais engraçadas estão associadas a falhas técnicas, porque também acontece. E eu recordo-me que já há uns bons anos fui apresentar uma bola branca. E se eu tivesse o guião desta conversa, tinha trazido essa fotografia. Fui apresentar, e porque há fotografias disso, fui apresentar a bola branca e a energia do estúdio caiu toda. Caiu toda. E eu tinha na altura, e tenho uma mesa, não é? Onde tenho com os meus papéis e tenho as várias vias para levantar o microfone, para baixar o microfone, não sei o quê. Não. E só essa mesa é que ficou acesa. Então estávamos e a solução, e o programa começou e eu não via nada. Não via nada. E o programa A Bola Branca é como um noticiário da televisão, é como um noticiário de rádio. Tem que ser àquela hora. Não dá para adiar. Não dá. Vamos arranjar aqui energia e já começamos. Não, é a hora. As notícias das 7 são às 7. Claro. Aconteça o que acontecer. E então ficou tudo às escuras e a única solução foi um colega meu, que já não está na Renascença, que é o José Barata, pegou no microfone, pegou no telemóvel e iluminou-me. E eu li um noticiário todo assim, ele com a luz e os botões, e as pessoas às vezes não têm a noção. Mas Claro. isso foi uma coisa muito marcante que ainda hoje se fala disso. Ainda hoje se fala disso. Pois há outras coisas que não têm tanta piada, mas que têm às vezes muito a ver com questões técnicas. Há uma outra história engraçada. A primeira vez que eu fiz a Bola branca, claro que estava um bocadinho nervoso, porque a Bola branca é o programa de rádio de desporto mais antigo em Portugal. Tem 44, 45 anos. A Renascença tem 80 e tal, portanto a Bola branca tem... Se tem 45 anos, é jovem. É jovem. Sim, claro que é jovem, ainda tem. Estou a brincar que tem a minha idade. Pois, Estou a brincar. É jovem, mas é o mais antigo do programa de desporto de rádio. Eu, a primeira vez que o fui fazer, na altura o meu diretor era o Roberto Cristóvão, de desporto, era o Roberto Cristóvão, e claro que eu fui nervoso. Eu ia a pensar, mas eu já fiz tanta coisa de futebol e já fiz relatos, já fiz isto, já fiz aquilo. Mas pronto, por ser um programa tão icónico, por ser uma coisa tão icónica, e então eu fiz um alinhamento e lembro-me que a primeira notícia era uma coisa de Luís Filipe Vieira, e a segunda era o Porto, que jogava na Liga dos Campeões. E tinha os sons e tal, tinha aquilo tudo preparado, estava à espera que fosse a hora para começar o programa e tal. E aí, a 2 minutos do programa, o Roberto Cristóvão entrou no estúdio e disse: então, ó, Sr. Viegas, o que é que você vai dar aí na coisa? Disse: vou falar que tenho aqui uma coisa com o Luís Filipe Vieira e tal. Não, você não vai dar nada disso. Hoje é dia do Porto, você tem que dar o Porto primeiro. Ele trocou uma ordem daquilo tudo, tirou-me os papéis do sítio, não sei o quê, e eu fiquei completamente a tremer, como se fosse um miúdo que tivesse a fazer uma coisa daquelas pela primeira vez. E este tipo de histórias são muito comuns, este tipo de coisas acontecem muito. Ainda hoje acontecem com a malta mais nova que chega às rádios, apesar dos mais novos hoje virem um bocadinho com aquele pelo na venta, mas nós... E o Cristóvão, de facto, era uma pessoa tramada. Mas superaste a prova. Sim, porque geralmente quem trabalha na área do desporto improvisa. O improviso é uma coisa que nós estamos habituados. Porquê? Porque temos aquela rede do futebol. A gente no futebol não tem nada escrito.
Quer dizer, é impossível a gente saber quando é que vai ser golo, portanto, é tudo de improviso. E isso ajuda-nos bastante. Há uma coisa que se diz que é, geralmente, as pessoas que trabalham em rádio e que são contratadas para a televisão são sempre melhores do que as que trabalham em televisão e vão para a rádio. A televisão é mais de guião. A televisão é mais de guião, a rádio é mais de improviso. E isso é uma coisa que se verifica que é mesmo verdade. Muito bem. Falaste só aí em relatos. Gostas de fazer relatos? Gosto. Gosto. Eu há bocadinho estava a dizer ao Joaquim Manuel Dias, ali antes de entrarmos, que ele estava a perguntar como é que estão a correr as coisas e tal. E disse, eu chego a esta altura do ano, estou farto de futebol. Fartinho de futebol. Acredito. Porque são tantos jogos. Todos os fins de semana, todos. Acredito. E depois lá está. Hoje o futebol para mim é trabalho. Não é? E todos os fins de semana ir aos estádios. Todos os fins de semana ter estúdio por causa de quem está no estádio, etc. E os jogadores fazem 50 jogos e nós também. Claro. E então, por época. E então isso chega a esta altura do ano, eu já estou um bocadinho. Claro. E vocês correm também atrás da bola. Com a garganta. Eu confesso, eu não percebo muito de futebol, mas adoro ouvir relatos. Acho que é uma arte, acho que é maravilhoso o que conseguem pintar sem estarmos a ver, não é? Portanto, é incrível. Acho que é uma arte extraordinária e por isso é que te perguntava se gostavas, porque de facto é algo que admiro muito. É uma coisa que nos realiza, e de facto o relato é. Eu faço a reportagem no relevado, o relato no relevado, e há um colega que está na bancada, portanto somos sempre 2, 3, mais o comentador, etc. O relato é uma coisa que de facto realiza, é uma coisa que nos realiza bastante, porque a informação do dia-a-dia está cada vez mais parecida. Eu estou a falar só da área do desporto. Sim. Está cada vez mais parecida. Nós passamos os dias a ouvir o antigo árbitro, o antigo dirigente, o antigo jogador, porque hoje nós vivemos num tempo, isto é importante que se diga, dos gabinetes de comunicação. Os gabinetes de comunicação são autênticas rolhas para os protagonistas. Nós hoje temos muitos poucos protagonistas na pantalha. Muito poucos. Eu tenho o hábito de ouvir rádios lá de fora, espanholas, brasileiras, etc. Os brasileiros não são um bom exemplo, porque os brasileiros entrevistam os jogadores nas bandeirolas de canto, mas com o jogo a decorrer. Mas os espanhóis, por exemplo, têm muitas horas de desporto. Cadena SER, Cadena COPE, têm muitas horas de desporto por dia. Portanto, o desporto é vendável em Espanha. Nós, infelizmente, em Portugal, desinvestimos um bocadinho na cobertura do desporto. Há modalidades que nós praticamente esquecemos. E depois, juntando a isso, temos um problema que é o facto de termos poucos protagonistas. Nós hoje falamos muito, mas tantos programas a falar mal de futebol e a discutir futebol na televisão e não sei o quê, em noites inteiras. Isso acontece muito porque os protagonistas não estão presentes. Seja nós, rádio, jornais ou televisões, andamos constantemente a ouvir antigas figuras. E isso é mau, na minha opinião, isso é mau porque não temos, de facto, protagonistas da atualidade a irem explicar-se. Ainda bem que está aqui o César Correia, que é uma das coisas que eu tenho lutado bastante e tenho falado com pessoas da arbitragem com as quais me dou, antigos árbitros, como o Duarte Gomes, ou tinha às vezes conversas com ele e com o Xistra e com essas pessoas, que os árbitros estão constantemente baixo de fogo. Não é? Mas também estão constantemente baixo de fogo porque o árbitro só leva pancada, não responde à pancada, não se explica. Nem o árbitro, nem os dirigentes da arbitragem. Há uma situação agora aí que é feita com o Conselho de Arbitragem, que vai à Sport TV uma vez por mês, mas é uma coisa... E eu por exemplo, eu disse a algumas pessoas da arbitragem com as quais me dou, que eu acho que o árbitro devia falar. Devia falar. Até admito que os temas fossem controlados, mas devia falar.
Porque o árbitro é sempre aquela pessoa que... Eu não estou a dizer isto porque está aqui Mas é verdade. o nosso querido antigo árbitro internacional, mas Claro, é apenas um exemplo daquilo que eu acho que está a ser feito mal. Mas também não quero dar aqui uma imagem demasiado pessimista das coisas. Sim, senhor. Então, acho que já chegou a altura de nós passarmos aqui a bola para a nossa assistência. Sintam-se à vontade. É só levantar o dedo no ar e falar. Sr. César. Abrir as hostes. Depois temos ali uma tertuliana também. Alguém começou primeiro? Não, acho que foi o Sr. César. Acho que sim. Tem que ir ao VAR. O Rui disse que lhe herdou do pai o vício. E é verdade. Mas tudo começa por todos termos a carolice de... O pai começou com a carolice, digamos, no Rádio Clube do Sul, que mais tarde apareceu aqui em São Brás, já depois de uma longa história em Faro. Fizemos uma cooperativa na década de 80, éramos 12 pessoas e cada um ou contribuía, não com dinheiro, mas com trabalho, com serviço, por carolice. Sim. Teu pai fazia rádio, fez relatos comigo no Farense e no Olhanense, pelo menos um em cada campo, ele relatava e eu fazia os comentários ao árbitro. Claro, nunca ia bater no árbitro, mas tentava dizer a verdade. Nada de defender, nem nada de atacar. E sobre árbitro, já agora, estou a lembrar-me de uma entrevista que tu me fizeste, num caso em que eu era da comissão de análise que comentava, que tirava pontos e dava pontos aos árbitros que se queixavam que tinham sido mal classificados pelo delegado e eles reclamavam, apresentando o filme da jogada. Mas isso já é em Lisboa, ao telefone, não é? Exatamente. Sim. Fui eu que fiz a ligação, que tu não sabias onde é que ele andava. Ah. Essa história nunca mais me esqueci. Há sempre uma cúmplice. É assim agora. Então lembro-me. Não, desculpe lá, é que eu pensava que estávamos a falar de uma situação antiga do Jornal de São Brás, ou coisa assim, que tivéssemos feito. Não, mas já. Não. Eu coordenava a comissão de análise. Sim. E apareceu os dois Pedros, que hoje é o presidente da Liga, Proença, sim. e o Pedro Henriques, Pedro Henrique, sim. que queixaram-se do delegado que lhe tinha dado uma nota que eles consideravam injusta. E então apresentaram a sua forma de ver o mesmo lance. E nós, ao rever com todo o cuidado, e éramos 7 a ter opinião e a fazer a observação, baixámos a nota que o delegado tinha dado aos árbitros, a esses dois. E eles, tu depois fizeste uma entrevista com eles, e eles disseram qualquer coisa, tu invocaste a comissão de análise, fez isto, assim, e eles disseram, comissão de análise, mas quem são esses senhores? Como quem diz, nós somos internacionais, pois. Nunca foi, mas por uma infelicidade da idade, já lá ia. E depois tu telefonaste-me. E eu ouvi o que eles disseram. Sim. E eu lembro-me de responder que estes senhores são apenas uns homens que calçaram antes deles as mesmas botas. Sim. E, além disso, depois disse pessoalmente, eu não vivo da arbitragem, eu vivo para a arbitragem. Há alguém que viva da arbitragem, Claro. que eram eles. Claro. E acabaram por viver, ainda hoje, viva da arbitragem. Ou melhor, dos lugares que conquistaram no futebol. Sim. À boleia da arbitragem. Eu por acaso, deixa-me só interrompê-lo, eu por acaso tenho uma... A arbitragem é uma área que me é muito cara, porque fiz algumas amizades na arbitragem, já tinha essa referência do César Correia em São Brás, e depois o meu pai também tinha alguns amigos na arbitragem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Carlos Valente, de Alhos Vedros. Quer dizer, ele para todos os efeitos era da Associação de Futebol de Setúbal, mas ele era de Alhos Vedros. E eu lembro-me quando eu acompanhava no tal contágio o meu pai, nos jogos em Faro e em Portimão, quando apareceu o Carlos Valente, eles cumprimentavam-se, o Carlos Valente, eu era pequenino, não é?
E, portanto, é curioso que essa ligação com a arbitragem tem vários episódios e tem várias ligações. Mas o interessante, e agora vamos aqui referir outro tema, a condição de homem, árbitro, jornalista, radialista, etc., diretor de clube, etc., etc. Cada um deles é uma emanação da sociedade que somos. E uns são bem formados, outros são mal formados. E estou a falar, por exemplo, de jornalistas. Se nós íamos arbitrar a Évora, província, normalmente se o clube ganhava, excelente arbitragem. Se o clube perdia, péssima arbitragem. E o ato era sempre o mesmo e fazia um trabalho sempre o melhor possível. Mas o resultado é que daí é que emanava a apreciação. Sim. Isto não mudou Então muito. aqui Acho. surge a mesma, ou uma pergunta, mas voltada agora para um plano mais genérico. O jornalista ou o radialista tem clube. Tu achas que quando ele está a fazer o seu trabalho consegue ser isento a 100% ou há sempre aquela Sintonia. tendênciazinha? Sintonia. Isso vai em cada um, não é? Claro. Isso vai em cada um. Eu também tenho clube, mas também tenho clube. E ao contrário dos árbitros, antigamente os árbitros eram todos do Oriental, lembra-se dessa altura? Os árbitros antigamente declaravam de que clube eram. Mas falava-se, eram todos do Oriental, dizia-se que os árbitros eram todos do Oriental, quer dizer, era aquela, em sentido figurado e também para brincar um bocadinho, dizia-se, são todos do Oriental. O Oriental não era da primeira divisão. Eu também posso dizer que gosto do Farense e do Sambrazense e tal, mas não é só isso. Mas, para não deixar de responder à sua pergunta, que tem a ver com esta questão se nota ou se não se nota, não é? Eu acho que... E aqui vou dar uma opinião favorável. Eu acho que consegue-se manter essa independência. Há quem não consegue, na minha opinião, quem não consegue manter essa independência é de forma declarada, é de forma propositada. Eu acho que consegue manter, Mas há um reverso da medalha, que é, às vezes, de tão independentes que querem ser, acaba por ser aquela história de pior emenda que o soneto, não é? Mas eu acho que se consegue manter. A mim já me disseram assim, pá, tu és um sportinguista horrível, pá. E o David está a rir. Tu és um sportinguista horrível, pá. Os ouvintes escrevem para lá e tal, e coisa. E mandam mensagens, e eu disse, pá. E eu às vezes digo para os meus colegas, este é um dos melhores elogios que a pessoa pode receber, porque de facto estão completamente enganados. O César Correia, desculpa, a falar sem pedir, o César Correia, quando era árbitro, eu lembro-me que isto éramos, eu quase que fui a assessora, foi vítima muitas vezes, árbitro auxiliar, sim. Foi vítima muitas vezes dos jornalistas que na altura eram os mais famosos, os dois... Jorge Spitzer. Não, Spitzer não devia ser aqui. O Spitzer dava Mais tarde assim. sempre. Sim. Se César arbitrasse mal ou bem, o Spitzer era terrível, mas não, os teus outros dois, da bola e do Record, Fernando Cruz dos Santos. Cruz dos Santos. Cruz dos Santos da bola. O Cruz dos Santos da bola disse ao César, na minha frente, disse-me, o César, eu sinto que prejudico o César porque quer ser tão isento, que no fim acabo mesmo por, ao fazer no final do comentário, prejudico o César. Pois. Mas isto muito mais tarde, claro, mas na hora. Não, mas os jornalistas, vamos lá ver, que justificam a nota que dão, ou a apreciação, são honestos. O Dr. David Sequeira, por exemplo, do Sem Desportivo, comparação. podia não dizer bem, mas dizia porquê. E isso era pedagogia. O próprio árbitro lia e dizia, pá, tem razão. Ou então dizia, não tem razão.
E aí é que está a diferença. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, até para as outras pessoas perceberem. Nós hoje não podemos incorrer num erro, e muita gente incorre nesse erro, que é confundir o jornalista com o comentador. E nós hoje vivemos numa altura em que se comete esse erro. Porque para as pessoas menos atentas em relação ao fenómeno e em relação àquilo que é uma coisa e que é outra, às vezes, para as pessoas, todas as pessoas que vão à televisão ou todas as pessoas que falam na rádio são jornalistas. E isso é errado. Claro. E é por isso que muitas vezes uns apanham por tabela. O jornalismo também é opinativo. O jornalismo é factual, o jornalismo é opinião e é facto. Mas hoje nós temos, na maioria, nas televisões, Comentadores. sim, comentadores, nas rádios e até nos jornais, a escreverem artigos de opinião, pessoas que não são jornalistas. E nós não podemos olhar para aquelas pessoas como jornalistas. Portanto, essas pessoas podem de facto dar opinião. Essas pessoas podem dizer que o árbitro arbitrou mal, que o treinador treinou mal, que o jogador falhou o golo, que o Benfica e o Sporting e o Porto gastam muito dinheiro. Essas pessoas podem dizer isso, porque não são jornalistas. Nós não podemos olhar para todas as pessoas que estão no espaço público e no espaço mediático e achar que são jornalistas. Este é um erro que muitas pessoas, muita gente comete. E é isto que cria confusão. Nós hoje vamos às televisões, àqueles programas de desporto, e estão lá advogados, médicos, deputados, na verdade o André Pinotes, e etc. E não são jornalistas. E nós temos que tomar cuidado a ver quem é que está a dar aquela opinião, quem é que está a dizer aquilo. Não são jornalistas. Porque o jornalista, de facto, tem um código deontológico que tem que cumprir. Diferente. Eu não posso fazer publicidade. Não posso. Claro. Tenho uma carteira profissional e que é regulada pela Comissão da Carteira, eu não posso fazer publicidade. Eu não posso chegar a um estádio e com o microfone aberto dizer que gosto muito de Coca-Cola. Quer dizer, não posso. Portanto, isto é para ir ao encontro daquilo que tinha acabado de dizer. A prova está aqui, tenha esse cuidado. Não, por acaso caiu, foi sem querer. Nós hoje estamos a portar-nos muito bem, não estamos Mas a fazer isto para ir ao publicidade. encontro da questão do quem é que diz o quê e coisa. E isso é muito importante. O Aurélio Márcio, da bola, Sim. eu fiz em 1974, tinha-se dado 25 de Abril, e eu fiz a última jornada desse campeonato, Barreirense Sporting, que era decisivo para o Sporting, que se ganhasse era campeão, e o Barreirense descia à segunda divisão. Vejam bem, se o Sporting não ganhasse e o Benfica ganhasse em Setúbal, era o Benfica o campeão. O Sporting foi ao Barreiro e ganhou 3-0. O Aurélio Márcio, na crítica que faz, diz o árbitro muito bem e tal, mas no melhor pano cai a nódoa, e diz que entre determinada altura, disse os minutos, o Diniz, extremo esquerdo do Sporting, fez este lance assim, ou fez uma jogada, já não lembro o que é que ele apontou. Eu li aquilo e achei que ele não tinha razão. E escrevi-lhe, explicando a minha interpretação. E ele, honestamente, havia, à quinta-feira, uma coluna que ele tinha, que era de domingo à quinta-feira. E ele teve a coragem de dizer: o árbitro frontal, a propósito do que eu escrevi, também me mandou-me uma carta e tal, explicando, e ele tem razão. E nós temos que pensar, nós jornalistas temos que pensar que temos tempo para escrever e ele não tem tempo para ter uma segunda opinião lá no campo. Claro. Quer dizer, Claro. portanto, foi um homem... E hoje o escrutínio ainda é muito mais apertado. Muito mais, Ele muito era mais. extraordinário. Depois reencontrei-me Porque com no seu ele. tempo havia 2 câmaras a fazer um jogo e hoje há 30. Não é? Eu tenho histórias O dessas. escrutínio é muito Bom, mais. vamos ouvir Para agora. não cairmos apenas na questão da arbitragem. Vamos ouvir então mais uma tertuliana. A pergunta era parecida, mas há de ser diferente. Não, era mesmo aquela curiosidade de saber se quem está a transportar para nós, nós receptores, recebemos isso como que eles
acabam por projetar tudo o que estão a ver, a observar e a passar para o outro, e nós vivemos aquilo com uma intensidade, parece que estamos a ver de tão bem que nos é transportado. No relato, por exemplo. Exatamente. Então eu fazia-me curiosidade, se for a pessoa do mesmo clube, se aquele golo era sentido e era de outra forma, ou se era um bocadinho mais apagado. Embora ele, um bom profissional, não pode deixar de sentir isso, como o Sr. Rui falou, não é? Não Deixa lá o senhor, porque o senhor está no céu. O Rui Viegas falou, não é? E era essa curiosidade que eu tinha também, que do passar para os outros, a gente sentir que deve ser sportinguista, deve ser benfiquista, porque ele disse de outra forma. Então é quase, se realmente vocês sentiam, ou se conseguiam controlar a emoção. É quase um ator. É quase um ato de representação também. É uma interpretação, sim, é. Isto também vai em cada um, não é? Também vai em cada um. Mas eu não posso negar que não é tanto ser daquele clube ou do outro. No caso do que eu faço, o que às vezes pode levar-nos a ter mais ênfase ou menos não são os clubes, são os jogos. E não posso negar que é completamente diferente fazer o relato de um Sporting Benfica, ou de Benfica Porto, ou de um Sporting Porto, do que fazer de um Leixões Moreirense. É completamente diferente. Depende dos jogos. Mas eu acho que isso vai em cada um, e é como a Marlene diz, e bem, nós quando estamos a fazer um relato de futebol, temos que ter a noção de duas coisas, que é, primeira, informação. Temos que informar as pessoas quem é que está a jogar, onde é que está a bola, quem é que chutou, quem é que marcou, quem é que vai sair, quem é que vai entrar. E a segunda coisa, não podemos esquecer que aquilo é entretenimento. É talvez o género jornalístico que mais se mistura com o entretenimento, que é o relato de futebol. Enquanto que o noticiário de desporto, como há bocadinho ouviram aquele certo no início, é uma coisa pura e dura, aconteceu isto, aconteceu aquilo, amanhã vai haver este jogo, a próxima partida é às 6 da tarde, não sei o quê, o jogador falou isto, falou aquilo, tal. O relato é talvez o género mais aberto, permite-nos informar, e nunca devemos deixar de informar, mas permite-nos também entreter um bocadinho. E essa é a diferença. Muito obrigada. Mais questões? Não sei se o treinador David quer revelar aqui alguma coisa. Então vá. Conta lá como é que o menino Rui se portava. Falar do Rui é falar de uma pessoa que nos marca daquele miúdo magrinho com 1,30m, com 30 kg, ou 30 e tal quilos, não é? Aliás, isto Ele leva bem. Ele leva bem. Que nos marca, e há aqui vários episódios que nos marcam, e nem se lembra, mas lembro eu. Mas deixa-me dizer duas coisas que aconteceram não há muito tempo. Não há muito tempo, não foi há pouco tempo, já foi há muito mais tempo. Há pouco tempo não, ainda era presidente de junta. E estava-se a fazer o cadastro. E um dos senhores que andava a fazer o cadastro, que eu vinha saber que era íntimo amigo do meu grande amigo da tropa, pronto, aquelas coisas, aquelas coincidências, até que conheces quando está o Luís, pronto, ficámos juntos. E o senhor disse-nos, olha, presidente, tenho uma dificuldade, portanto, o cadastro não se fazia nos terrenos como nas habitações. Numa casa assim, visto de cima, aquela casa tem vários compartimentos, vai precisar de falar com o proprietário da casa. Não sabia onde era, cheguei lá à porta, isto é a casa do Rui. Que horas era? 1:45. Não é? Mais ou menos, na hora da bola branca. É, a primeira, sim, 1:45. Estávamos os dois no carro e o senhor disse, precisava falar com ele. Eu ligo o rádio e o Rui está a entrar no rádio ao mesmo tempo. Olha, agora não pode falar que ele está a desenvolver e funcionar por isso. É a pessoa autêntica. Vais falar depois ou uma coisa dessas. Ele só não pode, ele está agora aqui, em estudo, entrou agora no programa. E bom, ficou assim a olhar para aquilo, porque isto é assim. Coincidência, a pessoa que eu queria falar era com o Rui e ele estava a entrar em estúdio, ou ele ia ao Rui não ia entrar, ou naquela altura que ia entrar, uma coisa assim. Isto é daquelas coisas. Outra, a minha felicidade
Renascença, era a rádio dela, e o teu colega Joaquim Carneiro Gomes, não sei se se lembra. Sim. Não sei se já conheceu. Já não trabalhei com ele, é vivo, mas não trabalhei com ele. E naquela altura não havia internet, não se tinha Sim. imagem das pessoas, e a minha mãe uma vez vai à feira de Santarém. E ele estava a fazer um programa na feira. Ela teve a curiosidade de ver, saber quem era, foi chegou ao pé do senhor e apanhou a desilusão. Não tinha 1,90 m, tinha 25 anos. Olha, o contrário. Pronto, são aquelas coisas que, pronto, Claro. em relação ao Rui, pois eu não lembrava do livro, sinceramente. Mas Sim, sim. deixa aqui uma coisa que nunca me esquecerei, que era a Dona Generosa. De quem? Dona Generosa, a avó. A avó. A avó do Rui quase me perseguia. Vai. Estou a dizer isto. Tinha o quê? Eu, se calhar, era a pessoa que andava no futebol naquela altura e era tudo completamente diferente do que é agora. Ele não estuda por causa da ponte, ele não come, vejam lá. E eu que já passava ali de propósito, ali na loja do Barreiro, do Sou Barreirinha, que era o modelo, e a Dona Generosa, eu era o Deus, era a pessoa que conseguia segurar o Rui, porque a referência do Rui era muito grande. E lembro-me do primeiro jogo do Rui, ele acelera mensagem, é Vila Real. O Rui pequenino, defesa direito, sem qualquer conhecimento tático nem nada. Defesa direito. Desculpem lá, as pessoas que calhar que não percebem de futebol, a equipa jogava toda ali, eles verificavam cá atrás e aquela coisa toda. Lembro-me também como se fosse hoje, como se fosse certo. Naquelas coisas, mas o entusiasmo do Rui era tão grande, que até não estava hoje ter aquela criança ali, porque foi sempre, e aliás, só podia ser jornalista um dia do desporto, com o gosto que ele tinha de futebol, pronto. E outras coisas, ou de vez em quando uma mensagem ao Rui, olha, estás aqui, estás ali, ou diz-me lá isto, como é que é, fica isto, fica aquilo, como é que é este e aquilo, e o Rui às vezes dispõe-se, não é muito, mas pronto. Temos esta relação muito boa que vem de trás, tal como o sucesso, às vezes qualquer jogada de futebol, qualquer decisão do árbitro, eu não sei, pergunto-lhe a ele, e o César de vez em quando responde, certo? Pronto, qualquer coisita que eu às vezes tenho dúvida, eu faço-lhe a pergunta porque tenho dúvidas. Pronto, são pessoas das nossas vidas e com quem temos uma boa afinidade e uma boa relação. Eu lembro dessas pessoas, das centenas e centenas de miúdos que passaram por mim, que hoje nos tratamos por tudo, e não sei, o já tem qualquer, nem interessa a idade, mas imaginem, desde os 12, 13 anos até a idade que ele tem hoje, há quanto tempo foi? Sim. O David, Obrigada. o meu querido David, naquela parte do desporto de São Brás e no São Brasé, como disse há bocadinho, nunca tive muito jeitinho para o futebol, depois vim a ter essa noção, pois rapidamente, mas o David, o Sotero, o Delfim Madeira, que já não está connosco, foram pessoas que farão para sempre parte do meu imaginário do sabrazense e daqueles tempos de formação do sabrazense, onde de facto era tudo muito mais difícil. Os miúdos hoje já têm todos chuteiras às cores, nós era aquele pelado lá de cima, hoje já não é pelado. E esse meu imaginário faz o David está lá e depois continuou, porque o David depois ficou aqui a desenvolver a terra e eu fui-me embora, mas é daquelas pessoas que faz parte desse meu imaginário. Não quero estar agora aqui a monopolizar a conversa com... Naquela altura, eu costumo dizer, para mim, são os capitães da areia, porque encontramos ali, naquelas gerações, durante uns anos, e sempre desprezar os nomes, mas eram verdadeiros heróis, como os jareiros, os alpinos, os pardais. Era tudo gente, aquela pureza das pessoas, o pessoal da barreira, que se misturavam todos. As coisas eram tão puras, não tinha nada a ver. Naquela altura não havia Cristiano Ronaldo, ninguém tinha essas aspirações. Era tudo tão simples e tão puro. Quantos dias de identidade eu paguei para alguns deles terem? Nunca sequer tinham um bilhete de identidade, para jogar futebol não tinham um bilhete de identidade. Isto são pequenas coisas que nos marcam para a vida inteira. São figuras. E depois, ligar o rádio. Nem sempre tenho essa oportunidade de jogar rádio. Eu vi o Rui muitos anos depois. Mas dá um gosto especial. Dá um gosto especial. Ligar o rádio e ver, olha, está aqui uma das pessoas. Dá um gosto especial, acho que a todos nós. Muito obrigada pela partilha. Mais questões?
questões, revelações? Bom, sim, se ninguém tem revelações, eu também tenho algumas. Ai, Quero má. cumprimentar a todos. É a primeira vez que cá venho e venho graças ao amigo Rui. Portanto, tenho algumas histórias, ele sabe bem. Lembro-me, por exemplo, de organizar um almoço quando a gente queríamos fundar a casa do Benfica há 2 dias. O Rui era um ferreiro do Nuno Boys e vocês trazem cá o Nuno Zé Domingos, trazes cá outra. É verdade, é verdade. Lembro que era uma mesa com o Nuno Boys e estava aí a gente arranja. É verdade, é verdade. Também uma coisa que só os diretores da Casa do Benfica sabem, eu convidei o Rui para ele conseguir trazer cá o Ricardo Araújo Pereira, liguei tantas vezes, até porque ele disse, a minha mulher trabalha com ele na RFM, Zé Domingos, o Ricardo vai aceitar, E teve e cá. cá e depois ele e a Sandra Sim. que apareceram. E eu, por acaso, desse dia é engraçado que eu combinei com o Ricardo Araújo Pereira encontrarmos ali no Coelho da Burra. As pessoas nem sabem isto. E ele veio de Lisboa, na altura, saí da Vida Infante, parou no Coelho da Burra e eu depois vinha à frente dele, por causa aqui do Coelho da Burra para cima, não é? Para ele saber onde é que era a estrada. E uma das imagens que eu tenho desse dia é que veio cá o Luís Filipe Vieira também. Foi cá o Luís Filipe Vieira e o Alcino António, que era o diretor das Casas do Benfica. Pronto. E o Ricardo Araújo Pereira chegou, eu depois estacionámos ali no adro da igreja, chegou e tal. Também a Sandra Coias, por acaso trazia um vestido verde, é engraçado. Nunca mais me esqueceu. Trazia um vestido verde fantástico. Mas a Sandra Coias não fui eu que tratei, eu tratei só o Ricardo Araújo Pereira. E o Ricardo monopolizou, deves-te lembrar disso, monopolizou completamente as atenções. E chegou o Luís Filipe Vieira, passado um bocado, e ninguém ligou nenhuma. É verdade? Porque o Ricardo ainda hoje está, mas estava na berra e era mais mediático. Essa é uma das imagens que eu tenho nesse dia. Foi na Mesquita? Foi. Foi na No armazém. Sim. Em relação a isso, deixa-me só dizer o Luís Filipe Vieira, que era o presidente do Benfica, chegou à porta da Câmara e seguiu as escadas. E a subir as escadas, quem é que estava nas escadas, assim, tipo soldado, no último degrau? O Mário das Águas. Com a sua barbinha. O Mário, sim. O Mário. O Luís Filipe Vieira sobe a escada, chega ao pé dele e diz: Marinha, então o que é que tu fazes aqui? Ô Luís, estás bom? Porquê? Porque o Mário, vizinho porta com o Luís Filipe Vieira. Eles, talvez o Luís Filipe Vieira tenha mais 3 ou 4 anos do que ele. Sim. Mas, pronto, estabeleceram isso. Toda a gente ficou a olhar. Mas o Mário estava à espera dele. Claro. O Luís Filipe Vieira chegou ao pé dele e disse: Marinha, então o que é que tu fazes aqui? Luís, estás bom? Autêntico. Depois falaram da mãe, falaram do pai, do irmão e aquilo tudo, e toda a gente ficou assim espantada a olhar para o Mário. Eram vizinhos. Tá bom. Isto foi daquelas coisas. E às vezes são pequenos episódios, no meio daquela confusão toda, passam despercebidos. Sim, mas por acaso eles chegam e iam ao pé dele e aquilo. Engraçado. Ainda tem outro episódio com o nosso amigo Rui, na altura estava na direção da União e tinha havido um problema lá com o senhor Clara Neves e a gente ficámos sem diretor do jornal. E eu fui chatear o nosso amigo Rui, olha, deixa-nos arrascar. E ele, lembras-te bem disso, está claro? Não tenho ideia, não. Tu foste depois escrito para o jornal de São Brasense. Sim, fui, mas não terá sido como chefe de redação, porque o diretor acho que era o Cantas Lopes, não era? Não. Ou era o Delfim? Era o Delfim. Era o Delfim. A gente precisávamos do Delfim, estava também na direção da União. Mas a gente sempre, fui falar contigo e, portanto, o diretor, o Delfim era diretor do jornal por inerência de ser presidente. Sim, pois. Mas depois tu é que... Não, já que falamos do Jornal de São Brás, acho que é justo falarmos do Jornal de São Brás, e está aqui o Joaquim, que teve 5, 6 anos no jornal, depois criou outro, mas foram 5, 6 anos e é justo falar no Jornal de São Brás, porque o Jornal de São Brás, o Jornal Sambrazense, foi de facto um berço para mim, porque
apesar de eu já ter aquela ligação às rádios locais, etc., eu no jornal, no Samarzense, ganhei ali muito calo, porque houve uma altura que acompanhava a equipa do Samarzense para todo o lado. Lá ia o autocarro com a equipa e eu ia com eles para o Marítimo Olhanense, para o Vila Real, para Lagos, para Mochique, para Salir. E é justo que se fale disso, não é? Em que anos, mais ou menos? Pois não sei. Então, anos, não sei. Nos primórdios. 90 e tais? 90? 90, talvez. É uma questão de ir ver, está publicado. 93, 94. Sim. Capaz de lembrar, foi quando houve um problema lá com o Sr. Clara Neves, que ele dava, e o Sr. Clara Neves 93, 94, sim. Deixou-nos nas mãos. Sim. Já agora desafiávamos o Sr. Joaquim também a partilhar alguma história antiga que se lembra. Quando eu estava lá, e o Rui dizia, vai tu à bola que eu não percebo nada disso. Faz as crónicas do futebol, e ele fazia as crónicas do futebol quando eu estava lá, era muito mais fácil para mim que eu não percebia nada de futebol. E foi na altura que a gente também fomos a Estrasburgo. Sim. E a coisa foi com a gente, a Catarina. Catarina? A Catarina Neves foi com a gente. Não te lembras disso? Não. Ela foi também. Fomos a Estrasburgo de autocarro. É verdade, foi uma estafa. Foi uma estafa do caralho. Já fiz isso também. Foi uma estafa. E a Catarina fomos a Estrasburgo. Eu, por acaso, tenho o Joaquim Manuel Dias, quando criou Notícias de Sambrás, na altura disse-me, pá, Rui, tu, assim, se puderes, pá, escreve aqui para o jornal, pá. E eu nunca consegui escrever. Mas vais sempre a tempo. O teu pai depois começou a escrever. O meu pai depois escreveu, mas eu não escrevi porque eu já estava nas rádios locais, e depois apareceu a Renascença, etc. E não consegui. E depois, lá está, estava já fora de Sambrás. Tornava-se tudo mais difícil. E pá, se quiseres escrever, escreva à vontade. Agora... Sempre disse isso. Sim, sempre disse. Está válido. O convite continua válido. Está válido. Está sempre válido. Considera. A vida dele não dá para... Claro. Mas podia ser giro agora a laia da tertúlia. O problema é estarmos às vezes afastados do que está a acontecer. Mas agora podes fazer uma crónica da tua vida atual. Posso, claro. Mas essa ida a Estrasburgo foi histórica. Foi, sim, senhor. Ir de autocarro daqui a Estrasburgo. Foram horas e horas. Sinto que há algo que você não quer contar, para ter sido tão histórico. Sinto que há historietas que... Não, isto não tem histórias. Não, mas fomos até Lyon. Madrid, depois Lyon, eu estava... E Paris, fomos a Paris. Na altura que ninguém ligava ao Parlamento Europeu. Ninguém queria saber... Ninguém queria fomos saber a Madrid, havia deputados ou não havia deputados no Parlamento Europeu. Paris, Estrasburgo. Ou para cá é que foi Paris, não me lembro bem. De autocarro foi uma choropada de graças. Eu vi a história também fomos. É interessante. Os organizadores da viagem arranjaram uma maneira de a gente não se chatear dentro do autocarro e não se aborrecer. Então. Arranjaram temas para a gente discutir na câmara e cada intervinha e aquilo ia-se passando o tempo mais facilmente. Muito bem. Era tipo rádio. Arranjavam temas e agora vamos discutir isto. E falta-se ali 2 ou 3 horas a discutir e passava o tempo. Muito bem. Bom, a noite já vai longa, não é? Isto, em programa de rádio, isto já é um longo programa. Mas não queria deixar de vos desafiar, não é? Muita gente que pode ter aí alguma questão. Há vizinhos, há amigos de longa data. Eu, como sabes, já sou tertuliana há muitos anos. É verdade. E eu hoje não podia deixar de vir aqui, que eu estou bastante emocionada. Lembro-me dele pequenino, depois as coisas vão se perdendo, porque o pai dele, com o meu marido e comigo, éramos como quase irmãos. Que bonito. Tivemos fomos muito ligados. Olha, viste, tão bonito. O Marcelinho Vieira era Marcelinho Vieira. Não havia outra coisa. E como é que era o Rui pequenino? Pequenino, pois ele acompanhava às vezes o pai, mas eu estava muitas vezes também com a mãe. Mas a gente andava aí também em certas campanhas que ele acompanhava-nos, o pai dele acompanhava-nos e escrevia e por todo lado. E eu não podia deixar de vir aqui hoje. E Fez mais muito eu bem. Marcelinho.
Muito obrigado. Muito bem, muito umas obrigado. palminhas. Umas palminhas. Eu gosto muito de picar aqui os nossos tertulianos, mesmo quando eles estão sossegadinhos. E estou a olhar ali para a Teresa, que é uma mulher do mundo, uma sombrazense pelo mundo sempre, não é? E anda sempre por aí. E tenho ideia, isto é a minha ideia, pronto, eu só vivi 4 anos fora aqui de São Brás, mesmo assim dentro do nosso país, não é? E, no entanto, tenho noção que nós, quando estamos fora da nossa terra, mesmo que seja pouquinho, a rádio assume logo uma importância mais importante. Uma importância maior, melhor dizendo. Porque se estamos mais sozinhos, é alguém que está ali. É diferente da televisão. E acho que todos percebem isso, não é? A rádio tem aqui uma força, uma intimidade. É uma ligação. E como a Teresa viveu muitos anos em França, e agora continua a viver um pouco aqui, um pouco ali, pergunto-lhe se tem essa experiência. Com certeza. Isso é uma das coisas que nos liga a Portugal, não é? E sobretudo para os filhos. No meu caso, os meus filhos, para terem uma ligação com a língua portuguesa, lá em França é Rádio Alfa, Sim. não sei se chegou a ouvir. Sim, sim. E é TP1, é TPI. Portanto, eu tentava sempre ligar esses canais de maneira que eles ouvissem português. E o meu filho, uma das primeiras palavras que aprendeu em português, mas não percebe uma língua a futebol, é o gol! E eu vi. Aliás, mandei-lhe uma mensagem e agora uma fotografia sua a dizer quem era. Muito bem. Muito giro, muito giro. Muito obrigada. Quando está fora, o facto de dizer que quando se vê em São Brás, a gente chega aqui e tem um cheiro. Eu estou aqui há um mês, mais ou menos, e venho cá com muita frequência. Esta última vez que cheguei, quando saí do táxi, à minha porta, para chegar aqui a azeite. Isto eram 11 horas da noite. São 11 horas de azeite, não há lugar nenhum, não há nada. Quando chego ao aeroporto da Faro, é aquela maresia, seja engraçado. A saudade do cheiro, não é? Sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Se calhar sentirá isso numa escala maior, porque vem de um ambiente completamente diferente. Mas isso e pode parecer estranho, mas isso sente-se sempre, mesmo que a distância seja de Lisboa para aqui. Eu venho todos os meses praticamente cá. Sim. E sinto sempre. O aeroporto de Faro, assim que sai do avião, eu agora vou aproveitar que está ali a nossa conterrânea, ali ao fundo. Custódia? A Custódia, sim. Não é para ela ficar surpreendida. Tararara. Mas uma das coisas que mais prazer me deu, isto agora é puxar aqui, é fugir um bocado à profissão. Podes fugir, à vontade. Fugir à profissão, mas ir à infância. E que também liga bem com esta questão aqui da infância e do que a gente sentia. Que era, das coisas que mais feliz me fez na minha infância, foram aqueles verões em que eu fiz parte daquele grupo de sabrazenses com 13, 14 anos. Também não há problema do trabalho infantil, porque isso já prescreveu tudo. Com o pai da Custódia. Dos caixotes de fruta, do oficinal ali por trás da... Muito bem, na Rua da Dubadora. Na Rua da Dubadora. Por trás, exatamente. E já que falamos de cidade e de cheiros e de locais, e eu também ao início da conversa falei isso, os caixotes de fruta, eu acho que metade da população juvenil de São Brás passou por aquele trabalho sazonal, não é? Ou recordas o cheirinho a madeira, da madeira de pinho, da madeira de pinho, da serradura, era maravilhoso. Custódia, o gancho para eu dizer isto foi precisamente esse, falávamos do cheiro, e eu lembro-me daquele cheiro... Puro, da madeira pura, acabada de cortar, é verdade. Sim. Muito bem. E do meu avô. Do avô, exatamente, que encurcovado, mas andava sempre lá, de um lado para o outro, a puxar por nós. É verdade. E já que hoje eu vim aqui reviver um bocadinho a infância, também, mas não só, mas também, lembrei-me ao ver ali a Custódia que já não existe
aquela produção, não. o plástico deu cabo de tudo, não é? Não, mas existe a oficina. Existe com madeiras, não é? Fazem outra coisa, sim, lenha, tudo para a lareira, sim. É o forte. Pronto. É verdade. Mas lá está, é mais uma memória, juntando àquelas do David, também do David. Sem dúvida, sim. Nós, no determinado cheiro, no determinado ambiente, É a última memória. voltamos a cheirar novamente aquele. Transporta-nos. Reporta-nos logo para aquele local, ou para aquela pessoa, ou para aquela época. Para aquela, até zonas de cidades ou de países. Eu, por exemplo, se me puseram a dar os olhos e me derem o cheiro da Guiné, eu sinto a Guiné. Estive lá 2 anos. Claro. E onde nós passamos uma parte do tempo, aquele Cheira, cheiro fica. É sensorial. É como se fosse num local, naquele momento, voltámos ali a Sagres, até as zonas mais perto. Sim. É claro. mesmo a memória grave, de tal maneira que suponho eu que toda a gente sente isso. Melhor do que a memória visual. Sim, é uma memória muito profunda. É uma memória olfativa muito profunda. Todas que faço pelos cheiros. E se me situar agora, por exemplo, na Saint Laurent, em Montreal, eu sou capaz de, na minha visualização interior, saber onde é a zona italiana, onde é a zona chinesa, onde é isto, onde é que é portuguesa. Isso porque tive o privilégio de alguém me dizer, vamos subir a Saint Laurent a pé para tu perceberes quem vive aqui na Saint Laurent. E eu tenho uma facilidade muito grande de cheiros. Já o César Correia não tem, infelizmente, porque perdeu há muitos anos, mas eu capto, portanto, mesmo na cortiça, ali na fábrica, eu e a Sandra, éramos chamadas para cheirar no laboratório, porque tu tinha que ser cheiradas para rodeá-las. É o nariz de perfumista. Tínhamos uma característica. Muito bem, então, antes de terminarmos e antes de pedir aqui uma mensagem final aqui ao nosso convidado especialíssimo, não sei se há aí alguma questãozinha que ficou, alguma curiosidade. Tararã. Está tudo esclarecido. Não sei. Mãe de um radialista. Falou em 2 temas. O tema era rádio e futebol. E agora, ultimamente, falou no pai da doutora Custódia. Sim. Senhor José dos Reis. Pronto, não sei se vocês se lembram, se calhar é da idade dos meus filhos. Minha filha é o João Rosa. Não estavas a associar, se calhar. Não, o João Rosa não. Não estava a ver? Não estava a associar, não estava a associar à mãe. Também passava lá com o pai da doutora Custódia e fazia os caixotes. Sim. E ganhava dinheiro para comprar tênis para ele, porque pronto, havia dificuldades. Claro. E eu juntava dinheirinho e comprava coisas para ele. E até nas tardes livres, então eu fazia isso, vinha no colégio e ficava por ali e fazia. E outra situação é a rádio. Meus filhos fizeram rádio, começaram no 10º andar. Deve ser recordado desses tempos, nos anos 80. Sim. Que depois vieram aqui para o pé do Ervilha, sim. O meu filho João fez. O meu filho João também trabalhou. Quer dizer, ele não ganhava nada. Era um hobby que ele tinha, que ele gostava. Não ganhava nada. Na Antena Sul é fácil. Sim. Mas sabe que, deixa-me interrompê-la, sabe que eu já me cruzei com o João e falámos sobre isso. Pronto. E ele já me disse, temos que reativar a rádio em São Brás. É um Só sonho. que isto reativar a rádio não é tão fácil assim, porque obriga, como o César sabe bem, obriga um alvará, se o alvará já passou de mãos, as coisas estavam-se mais complicadas. Muitas mãos, sim. Já que falam na rádio, já que falam na rádio, eu era um dos sócios. Aqui da Rádio São Brás. Na altura que o meu filho fazia rádio. Sim, mas quando a rádio estava no 11º andar, nós não tínhamos nada a ver com isso, porque na altura era clandestina. E depois viemos de falar, cima do João Henrique. Sim. E quando estávamos no início, houve alguém
Está a começar, pá, o filho do Marcelino Viegas. Oh, que giro. Pá, o Marcelino Viegas andou comigo na escola. Depois já falar com ele. Mas, apesar de eu militar no início, já era grande demais para a reação dela. E depois, claro, ainda tivemos no ar uns quantos anos. Quando fomos renovar o alvará, não conseguimos renovar o alvará. Porque as coisas complicavam-se. Não é fácil para as rádios locais renovarem alvarás. Não sei se há algum lobby, não sei se há algum lobby a questionar. E foi o único contacto que tenho com o eu não sei se a frequência é capaz de estar aí ativa. Não deve ter passado para repetidor, que é o que se faz hoje muito. Por exemplo, o Rádio Clube Sul, salvo erro em Faro, onde eu trabalhei mais tempo, está como repetidor de uma rádio nacional, da TSF ou de outra. As rádios locais, só para fecharmos este tema, estar a amassar mais com isto, as rádios locais também tiveram um problema, que é o problema da imprensa regional também. Não criaram quadros. E ao não criarem quadros, tiveram essa dificuldade. A fatia de publicidade que sustenta quer a imprensa regional, quer as rádios locais, antigamente era assim, passou para isto, tem vindo a diminuir. Claro. E hoje até as próprias rádios nacionais já passam por esse problema de fatia publicitária ser cada vez mais pequena. Tirando a RDP, a antiga RDP, que é do Estado e naturalmente não tem esse problema, todas as rádios, inclusive a Renascença e as outras rádios do grupo, têm essa dificuldade. Eu vou só aqui dar conta de uma coisa que eu não sabia disto, mas soube há uns meses, quando tivemos uma reunião com o Departamento Comercial. Hoje há empresas que preferem fazer publicidade, investir em youtubers e em influencers, eu acho que mais ou menos toda a gente está identificada com este fenómeno, do que nas rádios, do que nos jornais e do que nas televisões. E nós dizemos, mas isso é mesmo verdade? É mesmo verdade. Há empresas, e quando digo empresas não estou a falar da mercearia de Campo de Ourique, estou a falar de multinacionais, de coisas grandes, de marcas grandes, de franchisings, etc., que preferem, dizem assim, eu vou meter a minha publicidade no António Raminhos, porque tem mais seguidores do que a Renascença tem ouvintes. E nós estamos a viver isto agora. Nós chegamos a este momento, em 2024, as pessoas podem não ter a noção, mas é isto que está a acontecer agora. É incrível. Em relação às rádios locais, eu sou um defensor das rádios locais, gostava que as rádios locais tivessem a força que não têm, porque continuo a achar que as rádios locais, no meu caso, foram muito importantes. Por exemplo, hoje os miúdos saem das universidades e se houvesse um patamar intermédio, que são as rádios locais ou os jornais regionais, antes de chegar a um órgão nacional, eles chegariam muito mais bem preparados a um órgão nacional. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto por experiência própria. As rádios locais é onde se ganha calo, é onde se pode errar sem que sejamos escrutinados, onde o grau de exigência é menor. Não é que se tenha de fazer as coisas mal, mas não é isso. E isso até mesmo ao nível de curricular, devia haver. Agora, as rádios locais, a maioria delas aqui no Algarve, porque eu vou acompanhando assim mais à distância, extinguiram-se, passaram a repetidores de rádios nacionais, a frequência foi comprada por outras rádios, não investiram em quadros, caíram nas mãos de seitas e de investidores que tinham apenas como intenção ficarem com a frequência e não apostarem naquilo. Portanto, este é um bocadinho o cenário. Quem é que atribui a frequência para as rádios locais? A nível nacional? A nível internacional é o IT, não é? É a ERC que o faz em Portugal. Não há mais frequências. As frequências não são entregues mais frequências neste momento.
Não, o que tem acontecido é aquilo que eu estava a dizer. Há espaço no espectro eletromagnético para... Pois, mas não... Nós passamos da selvageria das rádios piratas, não é? Para essa regulação. O que tem acontecido agora, e que eu tenho imensa pena, é que as rádios nacionais pegaram nessas frequências e ficaram com a... É uma pena, de facto. As rádios locais foram estranguladas. Nós aqui perto, Tavira é um caso um bocadinho diferente, continua a ter duas, não é? Sim. Pronto, e que acaba por ser a rádio, e a Rádio Horizonte mas acaba por ser a não há, rádio não é? mais... Penso que não. Olha, não há. Penso que não. E Faro tem a Rádio Universitária do Algarve. Mas a Folha também não sei se é perigoso, que é... Não, a a Rádio Folha, sim. A Folha ainda existe. Mas, por exemplo, Olha não tem, tinha a Rádio Restauração e a Rádio Atlântico, exatamente. Tavira tinha a Horizonte e a Gilão. Sim, mas Tavira continua. Tavira continua. Essencialmente, pelo menos quando se formou a Rádio Clube do Sul, era Sim. tudo amadores. Tinha o teu pai, que era jornalista, e o resto Sim. era O Dário que era técnico da RTP. Era o grande artista da Rádio Cassete Pirata. Claro. Mas era técnico da RTP? Pois, exatamente. Claro. Portanto, havia, mas de resto eram formadores. Claro. Sim, mas as rádios foram morrendo, e eu tenho imensa pena, porque sou um defensor das rádios locais, porque são as mais próximas de todas as pessoas. São as mais próximas de todas as pessoas. E esta rádio aqui em São Brás era realmente... Ninguém conta melhor a história de São Brás e das pessoas de São Brás do que a rádio que existisse em São Brás. Claro. E isto é válido para as outras todas, nas outras terras todas. Claro. Eu acho que somos todos unânimes nessa saudade, não é? Eu ainda tive a oportunidade, para já participei num programa há muitos anos, ainda aqui no 10º andar, como estava a dizer o Sr. Soter, no 11º, ainda me lembro de lá ir, um programa de poesia que havia, e até levei uns poemas da minha avó, estou a olhar aqui para a minha mãe, ainda me lembro disso. Mas depois já na Câmara, a Rádio São Brás ali, portanto no Largo, com o Fernando Macedo, ele incentivou-nos, desafiou-nos, e eu ia pela Câmara fazer um programa que era tipo a agenda da semana. E era realmente, eram ali, sei lá, uns minutinhos muito interessantes. Quando eu comecei a diretora da biblioteca, na altura, quando abriu a biblioteca, ela fez uns programas fabulosos nessa rádio. Sim, havia uma proximidade. Por isso temos pena, eu acho que falo por quase todos, há esta nostalgia, e também naturalmente haveria apoio por parte das instituições. Claro, o tempo é outro. Esse é um fator importante, só para terminar, que é a questão da internet. Começou-se a perceber que é mais fácil fazer uma rádio online, mais fácil, e quando digo fácil é barato, não é? No sentido de ser menos dispendioso. Fazer uma rádio online do que propriamente fazer uma... Sim, mas agora não tem, sim. Deve ter através da internet. Sim. O João de vez em quando faz. O João Rosa era para estar cá connosco, certamente teve mais dificuldade a gerir a agenda, mas tínhamos combinado que ele estaria, mas deixo aqui um abraço por parte dele. O João é aqui é alguém que realmente ficou marcado pela rádio, não é? Pronto, e nós só falámos com ele, sentimos um bocadinho da rádio sempre. Mas ele tem verbalizado isso, completamente. Sim. A rádio é algo que faz parte do ADN do João Rosa. Descobri que ele também canta, também sabe cantar. Se calhar a mãe também sabe. Temos todos assim um pouco. Bom, mais alguma questão? Aquela senhora está a olhar por acaso com muita curiosidade. Porquê? Em caso de catástrofes, e eu sou uma seguidora da rádio, estou sempre ouvindo rádio, a rádio ou a Rádio Renascença, outra, para um rádio a pilhas, porque a luz vai abaixo, a onda chega cá, a rádio tem maneira de fazer chegar ao país, ou a sua emissão, digamos assim. Isso já entra numa área técnica aqui. Uma área técnica que eu se calhar já não estou muito capacitado.
As rádios nacionais hoje, A onda, sim. Como é que a onda chega? ao contrário do que as pessoas pensam, Nem tudo vem abaixo, claro. estão a transmitir já por satélite. Ok? Existe uma rede de emissores, por exemplo, a Renascença aqui em baixo, como outras, como a RDP, como a TSF é no centro de Faro, do tal, mais uma rádio local repetidor, mas a Renascença e outras têm ali em São Miguel e na Foia. Depois é lá para cima Portel, Salvo Erro, Monte Junto, por aí fora. Coisa. Mas as rádios hoje suportam toda a sua emissão já por satélite. E eu acho que uma situação dessas não haveria problema, sim. Exato, isto só para lembrar a importância do rádio. O rádio a pilhas. Do rádio a pilhas. O rádio a pilhas, sim. O rádio, exatamente. Às vezes não é focado, é esquecido, e estavam aí a falar de nostalgia. Mas E outra coisa, da rádio em direto. Importante. E da rádio em direto também. Sim. Nós hoje vivemos na era do podcast, onde podemos ouvir tudo a posteriori. E não falhar esse meio de comunicação. E a rádio em direto é uma coisa que também não podemos deixar que também desapareça. Temos que fazer uma tertúlia sobre esses elementos pequeninos, como um apito e outros mais, que são às vezes pequenos objetos que podem salvar vidas e a gente esquece de ter em casa, neste mundo em que estamos todos tão dependentes de eletricidade, que se ficarmos sem eletricidade, ficamos sem tudo. Por isso, foi muito oportuna também a questão. E eu sou testemunha que a Custódia é uma fervorosa cliente da rádio todos os dias e está sempre atenta aos programas que dão. É verdade, há muitos anos. Então, aquela senhora está muito curiosa. Sim? Uma questão? Não? Dona Amélia? Não? Eu pensava. E esta Amélia de cá também não? Temos duas Amélias aqui. Duas Amélias hoje. Duas Amélias. Então, se não houver mais questões e a noite já vai longa, terminaríamos e temos sempre um miminho. Temos sempre um miminho para o nosso convidado. Eu confesso que eu e a Custódia, temos receio, por um lado. Deixa-me só fazer uma coisa. Vais provar a que horas? Qual é o primeiro, logo de manhã? Não, Normalmente, sim. Nós mudamos muito, não é? Mas... a primeira emissão da Bola Branca é a que horas? Nós, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Era só para te perguntar a que horas é que levantavas, porque isso também tem essa parte. Não é fácil ser jornalista. Mas eu felizmente não faço o horário da manhã sempre, graças a Deus. Pronto, já fizeste? Não, mas é verdade. Já fizeste? Sim, já fiz muito tempo, sim. Não, a entrada é às 5, levantar é às 4, é fácil. Pronto, era isso mesmo. Não, é verdade. E mais uma vez, por isso é a importância, porque quem trabalha de noite, a rádio é aquela presença, é inigualável. E aí a televisão não tem nada a ver. Sim. A rádio já perdeu muita palavra, é verdade. Já perdeu muita palavra, porque hoje achou-se e convencionou-se que as pessoas já encontram palavra noutros locais. Mas não é verdade. Quer dizer, nós, com a internet. Por isso eu falava da palavra em direto, do direto, não é? E nós hoje temos pouca palavra em direto. Porque uma coisa é ouvirmos aquele locutor às 3 da manhã, mas ele está a dormir. Outra coisa é ele estar mesmo lá. Mas pronto, mas isto tem a ver com muitos outros fatores que agora não interessam. Exatamente. Sim. O Zé Candeias, que teve na Renascença... Dormia com o Zé Candeias, sempre. E antes do Zé Candeias, o Oscar Daniel. O Zé Candeias era. O Zé Candeias, que esteve na Renascença e depois mudou, está agora na Antena 1. Das 5 às 7. Exatamente, o Zé Domingos já me tinha falado disso. O Zé Candeias é uma grande figura da rádio, é verdade. Nos tempos antigos eram os discos pedidos. Sim. Mas muito mais direto do que há hoje. Porque as pessoas hoje... Nem há discos. Não há discos. Acho que todos nós já passamos por essa fase dos discos pedidos e é algo especial, eu acho que é algo fantástico. Lá está, não é? As pessoas hoje têm acesso à música, lá está mais uma vez, têm acesso à música Na ponta dos nas dedos. várias plataformas. Portanto, Claro. escolhe-se menos. Eu lembro-me que quando eu andava aqui no colégio, nós gravávamos numa cassete as músicas que passavam. Claro. E as músicas, os slows e aquelas coisas. Hoje isso é... Normalmente, antes da música acabar, passava uma publicidade que era para não passar a fazer
que era uma chatice. Claro. Que era uma chatice. É verdade, é verdade. É verdade. E a minha mãe é do tempo que ouvia muito a rádio de Espanha também. Há aqui uma ligação. Nós estamos muito próximos, é? Sim. Aliás, as pessoas aqui mais na Raia só ouviam televisão espanhola e ouviam rádio espanhola ali. Vamos falar em Espanha. No dia 25 de Abril, eu só soube, eu trabalhava em Faro na Caixa de Previdência, e só soube que tinha havido 25 de Abril quando cheguei à rádio. Quando toda a gente se sentou à secretária, percebemos isso. Qual era a única comunicação que nós tínhamos? Espanha. Nós tínhamos em quase todas as salas havia um pequeno rádio. E nós levámos o dia inteiro a ouvir as notícias de Portugal, mas através de Espanha. Espanha esteve ali sempre. Eu nunca mais me esqueço disto. Parece um paradoxo, mas a Espanha informou, nós estivemos sempre ali atentos a trabalhar, mas com uma atenção, porque realmente, por isso a rádio tem uma importância enorme. Pois. E vamos terminar com esta deixa que agradeço à Dona Suzelle, porque se dúvidas houvesse sobre a importância da rádio, o 25 de Abril esclarece. Nós só tivemos revolução, na verdade, porque a rádio passou as duas senhas do 25 de Abril. Portanto, eu acho que isso diz tudo. Sim. Isso diz tudo sobre a importância da comunicação através da rádio. E depois do adeus. Primeiro e depois do adeus nos emissores associados de Lisboa, não é? Exatamente. E depois o Grande Vila Morena na Renascença. São músicas que eu que não sei dar uma nota, também tanto. Muito bem. Sente-se a música. Muito bem. Então, muito obrigada a todos pela partilha. Antes de deixar aqui o miminho, dizer que habitualmente nós fazemos esta paragem e a princípio não vamos ter em junho, porque a partir de maio, junho, julho, agosto são meses de verão, onde há outras atividades de ar livre. Voltamos sempre em setembro ou outubro. E depois vamos mês após mês nos encontrando por aqui. Entretanto, deixo o desafio para quem gostar de caminhar. Teremos no próximo domingo, não é, Custódia? No próximo domingo, com ponto de encontro às 9h30 no terminal rodoviário, mais um passeio natureza que fazemos sempre nos últimos domingos do mês e que vai, neste caso, apresentar-vos em primeira mão, em passeio inaugural, o novo trilho do Corotel, que é uma zona lindíssima aqui do nosso concelho. Portanto, quem puder, junte-se a nós. Não é uma caminhada muito difícil e é sobretudo, mais ou menos, mas tem alguns declives, mas nunca é só caminhar, é sobretudo interpretar a paisagem e teremos como convidada uma geóloga, a Cristina Grilo, e vai ser certamente muito interessante. Para quem gosta de antiguidades, dizer também que amanhã, por volta das 11 horas, aqui neste troço da avenida, podem ver um conjunto de carros antigos, porque o Grupo Desportivo e Cultural de Machados vai organizar o primeiro encontro de carros clássicos. Vai ter ponto de encontro no campo António Coelho e depois vão estar aqui em exibição, aqui mesmo na Avenida da Liberdade, por volta das 11 da manhã. Portanto, não deixem, se gostarem, de estar por aqui. E pronto. Amanhã a campanha do Lavalimento. Também é verdade, amanhã e domingo, exatamente. Amanhã e domingo. Amanhã e domingo. Se forem no turno do domingo à tarde, pode ser que me encontrem por lá. Pronto. Muito bem. Bom, estava eu a dizer que na escolha do miminho, nós gostamos de escolher um miminho, muitas vezes livros, e tentamos escolher um livro que agrada ao nosso convidado. Neste caso, nós sabemos que agrada. A nossa dúvida, a minha e a Custódia, foi pensar, ele se calhar já tem, mas por outro lado até isso não tem. Pronto, se tens, podes partilhar com alguém. Se não tens, olha, acho que já fazia falta na tua biblioteca. E mais não dizemos, esperamos que gostes. Muito obrigada. Muito obrigado. As palminhas para o Rui. Muito obrigado. Abraço para ver. E dá-se a curiosidade de eu já ter, mas só há 2 horas. Oh, não vale. Às 2 horas. Não vale. Mas agradeço e vou partilhar. Vou partilhar.
Mas obrigado pela Então, mas intenção. não tinhas até hoje, não é? Não tinha, até há 2 horas não tinha. Era uma Não falha tinha. na biblioteca. Era uma falha. Mas Muito bem. agradeço imenso. Pronto. Isto também é porque eu mantenho aqui dentro. Isso é um certificadozinho Tá para bem. guardar. Então vou deixar aqui. para não Obrigada tirar do uma vez envelope. mais. Obrigada.